Você já viu essa imagem? Esse é o Eduardo Pazuello, que foi ministro da Saúde do governo Bolsonaro durante a pandemia, que matou mais de 600 mil brasileiros, desses quais, segundo a CPI do Covid, 400 mil vidas poderiam ter sido salvas. Esse do lado do Pazuello é o Washington Quaquá, vice-presidente nacional do PT, que foi prefeito de Maricá, presidente do PT aqui no estado do Rio de Janeiro, e o próprio Washington Quaquá postou essa imagem na sua conta do Instagram na última terça-feira. O resultado é que ele recebeu uma enxurrada de críticas de eleitores do Lula, de eleitores do PT, que criticam a atuação do Pazuello no governo Bolsonaro, durante esses 4 anos, mas principalmente durante a pandemia. E aí, qual foi a resposta do Quaquá? Em seguida, ele gravou um vídeo chamando as pessoas que o estavam criticando de UDN de sunguinha da Zona Sul, fazendo referência a uma expressão que o Brizola usava para criticar o moralismo da direita, durante a República que durou de 46 até o golpe de 64. Se você, assim como eu, ficou indignado ao ver o vice-presidente nacional do PT abraçado, sorrindo, com uma figura como Eduardo Pazuello, você foi chamado pelo Quaquá de stalinista, de idiota, de alguém igual aos fascistas. Foi chamado disso aqui. Ele postou essa imagem para se referir às pessoas que questionaram ele, Ele chamou você de jumento. É, isso mesmo. Chamou você de jumento. E aí, qual é a justificativa do Quaquá para ter colocado essa postagem? Ele disse que o papel do presidente Lula é unir, pacificar o país e que o Eduardo Pazuello pretensamente poderia ajudar num diálogo com os militares. Eu não sou filiado ao PT, tenho máximo respeito pelo partido, que acabou de completar 42 anos, tenho amigos, companheiros no PT que eu respeito muito, mas eu não vou responder por essa estratégia, espero que dê certo. Só que eu faço a pergunta a você que viu essas imagens, do Quaquá, vice-presidente nacional do PT, abraçado, sorrindo com o Pazuello, você acha que essa estratégia vai dar certo, que o Lula vai conquistar o apoio de pessoas que votaram no Bolsonaro por causa desse tipo de postura? Eu, particularmente, acho que não, e eu acho que esse episódio, ele dá um recado para o pessoal que é o meu partido. É claro que a gente vive um momento muito grave, onde o fascismo continua a ameaçar a sociedade brasileira. A gente teve uma tentativa de golpe no dia 8 de janeiro, o bolsonarismo continua forte, popular entre cerca de 30% do eleitorado, não é pouca coisa. A gente não pode deixar de defender o governo Lula dos ataques fascistas, dos ataques do neoliberalismo, sendo que o neoliberalismo e o fascismo no Brasil, eles andam de mão dada, mais do que isso. É uma verdadeira simbiose, mas, por outro lado, o pessoal não pode sucumbir a uma política de adesismo completo ao governo Lula. O pessoal não pode se tornar mais um partido da base dos governos que vende os seus princípios em troca de cargo, como uma União Brasil da vida, que tem o Sérgio Moro como senador e está fazendo parte do governo Lula. Um exemplo muito claro disso foi o que aconteceu na eleição para presidente da Câmara no início do ano. Como que o pessoal poderia fazer como fez a base do governo Lula, de fazer campanha e votar num sujeito como o Arthur Lira? Não só pelo que ele representa politicamente. O Arthur Lira é um Eduardo Cunha 2.0, é um Eduardo Cunha piorado por um cara mais inteligente, mais sofisticado, e mais do que isso, o Arthur Lira, ele tentou caçar o mandato do nosso deputado Glauber Braga, que é um dos melhores deputados do Brasil, um dos deputados mais compatíveis, os melhores deputados do PSOL, uma referência para o PSOL e para a esquerda radical de todo o Brasil. Então, como que o PSOL poderia votar para o presidente da Câmara que tentou caçar um dos nossos deputados, o Glauber Braga? Não tem nenhum cabimento. E se o pessoal tivesse adotado uma linha de adesão total ao governo Lula, fazendo críticas dentro apenas em reuniões fechadas, mas sempre defendendo qualquer coisa que o PT fizesse fora dessas reuniões, como abraço e foto sorrindo com o Pazuello, ou votar
num Arthur Lira da vida, isso vai condenar o PSOL à morte. O PSOL é necessário para o Brasil, o PSOL é necessário para a esquerda é necessária para o Brasil, num país tão desigual como o nosso, e o futuro do nosso partido depende da gente compreender qual é a nossa tarefa histórica. A gente não pode, né, sucumbir a esse sectarismo infantil de você fazer oposição ao governo Lula num momento histórico tão dramático como setores da esquerda, como o PSTU, fizeram desde o golpe de 2016, mas a gente também não pode entrar nessa linha que setores majoritários do PSOL têm colocado de adesão total ao governo Lula, né, a gente perder a nossa capacidade de autonomia, a nossa capacidade de defesa das bandeiras históricas da classe trabalhadora, em troca de cargos. E é exatamente por essa convicção que eu, como militante do PSOL e membro do Núcleo José do Patrocínio, que é a organização de militantes independentes daqui de Campos, né, voltados para a construção do partido interior, da qual eu participo, essa organização resolveu se juntar com correntes do partido e outros militantes independentes como nós, para compor, né, um campo que busca defender esse equilíbrio na linha do partido, nem sectário, nem adesista, para fazer com que o pessoal desempenhe a sua função, que é super importante para o Brasil. E o pessoal fez muita falta nos debates à presidência que aconteceram, porque ficou o Lula sozinho com um monte de candidato de direita, né, candidato neoliberal, e ele sozinho ali tentando se defender. Se o pessoal tivesse ali, ele teria pautado as nossas bandeiras, levantado as nossas pautas de lutas, o que não aconteceu, fez muita falta. O pessoal é necessário, e o único caminho que a gente tem para conseguir exercer a nossa função histórica é através dessa linha equilibrada, nem adesista e nem sectária, que o campo socialista, do qual eu me orgulho de fazer parte, a convite do grande deputado federal Glauber Braga, tem colocado no partido. Então, se você tem interesse em saber sobre esse trabalho que a gente tem desenvolvido, ou se você concorda com as questões que eu levantei aqui nesse vídeo, se você acha que elas são importantes, por favor, dê o seu like, se inscreva nesse canal, compartilhe esse vídeo. Esse trabalho é totalmente voluntário, ele depende da sua colaboração e não custa nada para você apertar o botão, dar um likezinho, compartilhar, jogar no seu grupo de WhatsApp, se inscrever. Para você não é nada, e é tudo que a gente precisa aqui para continuar desenvolvendo esse trabalho. Valeu!